é o conceito de fluxo? Imagine alguma coisa que de alguma forma, de uma forma bem genérica, tem a ideia de escoamento. É fácil pensar num fluido escoando, mecânica dos fluidos. Mas você pode estar pensando em campo eletromagnético, pode estar pensando em qualquer campo, e você quer saber quanto desse escoamento atravessa uma certa região. Se for mecânica dos fluidos, se for um fluido escoando, uma imagem muito concreta é pensar uma película permeável àquele fluido, uma película que o fluido consegue atravessar. Você tem aquela película, tem o fluido escoando, e eu quero calcular quanto daquele fluido passou por aquele pedaço de espaço, por aquela superfície. Tá ok? Essa é a ideia. Moral da história é que basta você olhar a componente normal do objeto que está escoando. Porque escoamento é medido pela componente normal, não pela componente tangencial. Imagine que o fluido escoe de uma certa forma e eu coloco uma superfície que é, entre aspas, paralela ao escoamento. Então o fluido está escoando e eu coloco a superfície bem seguindo o escoamento. E eu pergunto, quanto do fluido atravessa a superfície? Nada, porque as partículas estão acompanhando a superfície, não estão atravessando. Atravessar é medido na direção normal. Então eu tenho um interesse muito grande em, dada uma superfície, olhar o vetor normal. Isso chama-se orientação de superfície. Então, XU, XV diferente de zero. Minha primeira reação é de alegria. XU, XV diferente de zero? Ótimo. XU, XV é produto vetorial, o módulo da área do paralelogramo, mas qual é a propriedade geométrica do XU, XV em relação ao XU e ao XV? O produto vetorial é sempre perpendicular aos vetores. Então, se eu estou numa situação que a superfície é regular, XU, XV é diferente de zero, ele já me dá a direção normal. Para calcular o escoamento, eu preciso pegar o versor normal, porque eu vou ter que olhar a componente do escoamento na direção normal. É isso que mede o escoamento. Componente na direção normal. Para pegar componente numa direção, você faz o produto escalar pelo versor. Então eu estou interessado em versor normal. Dada uma superfície regular, em cada ponto tem 2 versores normais. E só 2. E em todo ponto tem exatamente 2 versores normais. Basta eu fazer XU, XV dividido pela norma do XU, XV. Tem um versor normal para um lado e outro versor para o outro. Concorda com o que eu acabei de falar? Dada a superfície, você calcula o XU, XV, é um vetor perpendicular, eu sei que ele é diferente de zero porque a superfície é regular, divido ele pela norma da versor, versor. Tem ele e menos ele, um de cada lado. Eu não quero, falei que eu quero medir fluxo, eu quero medir o que atravessa de um lado para o outro. Por isso que é importante eu escolher um vetor normal. Na hora que eu escolho um vetor normal, eu estou olhando quanto que vai atravessar na direção daquele vetor, indo para o lado que ele aponta. Isso é muito coerente. É muito natural fazer a seguinte construção. Isso é uma ideia intuitiva ainda. Como é que eu calcularia o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície? Eu pegaria o campo vetorial, faria produto escalar pelo versor normal, da componente normal do campo, e integro isso sobre a superfície. A imagem intuitiva para você ter é a seguinte. Imagine a superfície. Num plano tangente eu tenho um versor normal e eu tenho o seu oposto. Escolhe uma delas,
A hora que você escolhe uma delas, você vai medir fluxo através da superfície numa determinada direção. Por exemplo, se o meu campo vetorial, cujo fluxo eu estou querendo entender, for esse aqui, o F não tem obrigação de ser versor. Se eu estou querendo esse campo e eu escolher o N, que é de baixo para cima, eu vou ter um fluxo positivo, porque eu tenho escoamento de baixo para cima. Se eu escolher o versor menos N, que está para baixo, eu vou ter um fluxo negativo, porque eu estou medindo quanto que vai daqui para lá e, na verdade, quanto que vai daqui para lá, né? Se eu pegar o menos N, quanto que está indo de cima para baixo, e na verdade está indo de baixo para cima. Então vai aparecer com sinal de menos. Essa que é a ideia, e essa integral de superfície aqui mediria isso. Então bastaria eu fazer o produto escalar do F pelo N integrar ds. Básico, bem simples de fazer. Essa é a ideia de fluxo. Parece que tudo está dando certo demais. Há uma barreira para eu fazer isso, um obstáculo inesperado. Para eu fazer isso de fato, fazer a conta, a hora que eu for fazer aquela conta, vai ficar uma conta em D, nas variáveis UV, do produto escalar do F, XU, XV, módulo de XU, XV, módulo de XU, XV, DU, DV. XU, XV é diferente de zero, por isso que eu posso fazer. Cancelo. Parecido com a integral de linha. Aconteceu isso também na integral de linha. Na integral de linha do tipo trabalho, cancelou o módulo do vetor tangente. E aí ficaria fazer a integral dupla em UV, só do produto escalar F, XU, XV, sem módulo. DU, DV. Interessante? Parece que está tudo dando certo demais. Tem um problema fazer isso. Problema lindo. Eu já tinha dito hoje que essa matéria é super legal? Então, está registrado. Nem sempre XU, XV define uma função normal contínua. Existem exemplos absolutamente impensáveis e que nós somos obrigados a entender. Eu trouxe aqui uns equipamentos para mostrar isso para vocês. Isso é muito sofisticado. Então, nós vamos fazer aula de dobradura. Vou falar de duas superfícies para vocês. Uma chama faixa de Möbius e a outra garrafa de Klein. E depois eu escrevo na lousa. Isso aqui, uma tirinha de papel. E imagine que eu cole essa tirinha de papel de um jeito bem simplório e faça um cilindro. Pronto, fiz um cilindro. Essa superfície é super bem comportada. Ela tem lado de dentro e lado de fora. E eu posso calcular fluxo de dentro para fora, de fora para dentro. Tudo funciona. Tá? Se eu pegar essa tirinha e fizer isso aqui, na hora de colar, para fazer um cilindro, eu inverto e colo, eu destruí tudo. Quando eu estou para colar como um cilindro, vocês estão vendo que tem lado de dentro e tem lado de fora? Na hora que eu inverto, eu pego o que era para ser lado de dentro e grudo com o lado de fora. E o lado de fora grudou com o lado de dentro. E sabe o que aconteceu com essa tirinha aqui que chama faixa de Möbius? Ela tem um lado só. Ela não tem lado de cá e lado de lá. Não faz sentido a frase eu atravessei essa superfície de um lado para o outro. Essa frase não faz sentido, porque só tem um lado, não tem de um lado para o outro. Só tem um lado.
Esquisito que ela só tem um lado. Sabe o que acontece se eu escrever a forma? É possível parametrizar, é possível escrever XU, XV. Sabe o que acontece? O XU, XV vira uma função descontínua. E eu não posso integrar. Não posso fazer aquilo que eu estava escrevendo na lousa. Vocês querem ver como ela é descontínua? Pegar o vetor normal. Imagina que essa caneta é o versor normal. Não vou fazer nenhuma trapaça, vou pegar o versor normal, está apontando para vocês, e vou começar a estender o versor normal sobre a superfície. Deu uma volta. Voltou apontando para mim. Tem uma descontinuidade. Se eu começar a definir o campo normal, ó, vai sair de onde está meu dedo, está segurando o papel, que é onde tem a fita adesiva, vocês estão vendo? Aqui, começa apontando para vocês, ainda não deu a volta, está andando, 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 deu uma volta. Só que agora está apontando para mim. É pior. É de fato ter um lado só. Imagina que você vai pintar isso aqui. Se você resolver pintar isso aqui, você tem que perguntar para quem. Você quer que eu pinte o lado de dentro ou o lado de fora? Se tiver que pintar o lado de dentro e o lado de fora, eu vou gastar o dobro de tinta. Aqui, você pergunta, você quer que eu pinte o lado de dentro ou o lado de fora? A pergunta não faz sentido. Só tem um lado e você vai gastar o dobro de tinta sempre. Aqui onde está a fita adesiva. Eu começo a andar e vou... Vocês viram que eu estou pintando, né? Cheguei no ponto de partida, a fita adesiva. Só que você está percebendo que está pintado daquele outro lado, e agora eu vou começar a pintar o lado que eu já tinha pintado, só que eu vou pintar do outro lado, que não é o outro lado, é o mesmo lado. E aí eu dou 2 voltas e volto para o ponto inicial, tendo pintado a faixa dos 2 lados. Isso chama-se faixa de Möbius. Conclusão, essa superfície não é orientável. Não é possível calcular o fluxo dela. Não existe fluxo para ela. Tem um monte de propriedades legais. Essa aqui não vai ser tão importante para a gente, mas vale muito a pena. Se eu cortar o cilindro no meio, dois cilindros, tentar fazer isso na faixa de Möbius. Como eu grudei um lado de dentro no lado de fora, tem um lado só, na hora que eu corto, ela não separa em 2. Fica uma fita só. É a consequência de que não tem 2 lados. Ela está torcida 2 vezes agora. Para fazer a faixa eu torci uma vez. Essa aqui está torcida 2 vezes. Essa é orientável. Se eu cortar essa aqui no meio de novo, vai separar em 2. Só que vai separar em 2 entrelaçadas assim. São 2, mas entrelaçadas. Pode ser pior. Essa aqui chama garrafa de Klein. É uma superfície fechada que não tem interior e exterior. Se isso fosse uma víscera de um corpo de um animal, não tinha sentido falar em produção daquela víscera. Normalmente, numa víscera dos animais, a troca de material entre o interior da víscera e o exterior é feito pelas membranas daquela víscera. Isso aqui é uma superfície fechada que não tem interior nem exterior. Eu vou mostrar isso. Vou descrever um pouquinho melhor para vocês entenderem o que é isso. Essa é a garrafa de Klein. Já põe os nomes na lousa. Imagine o seguinte, imagine uma garrafa normal com o seu gargalo aberto. Uma garrafa aberta. Óbvio que não está separando interior e exterior, porque ela está aberta. Imagine que eu torça essa garrafa, passa um gargalo bem torcido. Continua uma garrafa aberta. Certo? Imagine que eu faça um furinho na base. Agora, ela está aberta nos 2 lugares. Então, agora ela é um tubo, aberto em cima e aberto embaixo. Não é nada mais do que um tubo.
Imagine que eu pegue esse gargalo e grude aqui. Aí ela vira uma coisa parecida com o toro, só que todo deformado. Em matemática a gente diz que é uma coisa que tem uma geometria diferente da do toro, mas uma topologia igual da do toro. Ela não deixa de ser um tubo assim. Só que tem um lado mais gordo, um lado mais estreito, mas ela é um tubo. Fechado. Tem interior e exterior. Tem o que está dentro e o que está fora. A garrafa de Klein, ela é construída assim, esse mesmo processo, só que na hora de colar o tubo, eu faço isso. Isso chama-se garrafa de Klein. Entendeu? Vocês conseguem ver que tem água aqui dentro, que eu estou chacoalhando a água? Que estranho, eu coloquei água dentro de uma garrafa fechada. É uma garrafa fechada e eu coloquei água dentro dela. Sem abrir, porque não tem como abrir, ela é de vidro, totalmente lacrada. E eu jogo a água fora. Sem abrir nem fechar. Não tem mais água dentro. A água saiu de dentro para fora, se é que eu posso falar isso, na verdade eu não posso, porque não tem dentro e fora, mas ela saiu de dentro para fora sem atravessar a superfície da garrafa. Porque não tem dentro e fora, o dentro está conectado com fora. E ela é uma superfície não orientável. Essa aqui é uma superfície fechada que não separa o espaço em interior e exterior. É verdade que eu tive que trapacear um pouquinho quando eu fiz essa autointersecção aqui. No espaço em 4 dimensões, eu passaria esse gargalo pela 4ª dimensão e fecharia sem precisar fazer autointersecção. Mas isso é mais legal ainda, né? Usar a 4ª dimensão. Essa aqui é uma superfície não fechada que tem um lado só. Elas são superfícies não orientáveis. Então, para continuar esse estudo, eu tenho que fazer uma restrição conceitual. Só vou trabalhar com superfícies orientáveis. E, felizmente, nós não teremos que trabalhar com essas. Na verdade, seria mais legal trabalhar com essas, né? Seria divertidíssimo. Mas nós não vamos trabalhar com essas, nós vamos trabalhar com as orientáveis. Mas eu quis mostrar isso para vocês perceberem que não é uma exigência que vem do nada. Se eu não estiver no ambiente de superfícies orientáveis, nada faz sentido. Então, vou retomar da onde eu parei, só que agora eu vou colocar uma definição, que é uma definição estranhíssima, que vocês perguntam por que alguém colocaria esse conceito na mesa, é porque nem sempre ele ocorre. Então isso me leva a fazer uma definição. Definição. S regular é orientável se veja, se a minha superfície é regular, eu sempre posso fazer aquilo. Porque o x u, xv é diferente de zero. Então eu posso definir aquele campo. Mas o que quer dizer ser orientável? É que não é só que eu posso fazer isso, que isso é contínuo. Se a hora que eu defino isso, em outras palavras, S é orientável se existe escolha contínua de versores normais em S. Então, quando que ela é orientada? Quando é possível
escolher de forma contínua versores normais em S. Aí ela é orientável. Exemplo de não orientáveis. Faixa de Möbius. Acho que esse desenho que eu fiz é o melhor que a gente consegue fazer, assim, de representação. E uma outra não orientável é a garrafa de... A garrafa de Klein é mais dramática ainda do que a faixa de Möbius. A faixa de Möbius só tem um lado. Ela é símbolo de muitos departamentos de matemática pelo mundo afora. Nos Estados Unidos tem uma universidade que na frente do departamento de matemática tem uma faixa de Möbius grande com um trenzinho andando sobre trilhos e ele percorre os dois lados, né? Ele fica andando o tempo inteiro e você vê o trenzinho passar de um lado e do outro, de um lado e do outro. O Escher usou num quadro dele que tem formigas andando que se encontram de todos os lados, etc. E a garrafa de Klein ela é dramática porque ela é fechada e não tem interior e exterior. Quando uma superfície é orientável, ela tem duas orientações, dadas exatamente por mais e menos isso. Se essa escolha é contínua, aquela que eu escrevi, menos ela também é. E aí você tem duas. Aí você tem noção de interior e exterior, de lado de cá e lado de lá, e você pode inverter essa interpretação. Ao invés de ir deste lado para aquele, vir daquele para esse, basta trocar o sinal do vetor normal. É muito parecido com inverter a orientação de percurso de uma curva no cálculo do trabalho. É muito análogo. Trabalho, você tinha duas maneiras de percorrer a curva, e podia dar o trabalho com o sinal oposto. Fluxo, você tem duas maneiras de orientar a superfície, de um lado para o outro, do outro para um. Você calcula o fluxo num sentido ou no outro, dá com sinal trocado. E aí você tem sempre duas escolhas. Fale. Essas são as duas únicas superfícies descobertas que não são orientáveis? Não, tem mais, são as duas mais simples. Mas você tem coisas que são compostas a partir delas. Tem mais. Mas essa é a essência da não orientabilidade, está aqui e aqui. Na verdade, a garrafa de Klein é difícil de enxergar, mas ela é formada por duas faixas de Möbius coladas pelo que seria a fronteira. Claro que precisaria ter uma coisa flexível para fazer isso, né? Eu não consigo fazer isso com papel, né? Ele não dobra o suficiente. Mas colando uma faixa de Möbius na outra, chega-se numa garrafa de Klein. Tá? E a essência da não orientabilidade está aqui. Interessante esse exemplo, né? Quando eu disser que uma S está orientada, é porque alguém escolheu um sentido de percurso. Quer dizer, S orientada é porque tem uma escolha de normal. Então, agora, definição de fluxo. Então, você tem que ter dois ingredientes para ter fluxo. Você tem que ter um campo vetorial e uma superfície orientável. Observe bem o jogo de palavras. Você tem que ter uma superfície orientável orientada. O que quer dizer isso?
que a superfície admite uma escolha de vetor normal unitário. E você tem que fazer uma. Você tem duas para fazer. Você pode escolher de um versor ou o oposto. Então imagine que nesta superfície você orientou, ou seja, escolheu o versor normal do jeito que eu estou desenhando. E você tem atuando sobre essa superfície, está no domínio de um campo. Ou seja, em cada ponto da superfície tem um campo F. Então, em todos os pontos da superfície, o F está bem definido. E em cada ponto você escolheu um certo normal unitário. Você tem que ter esses dois ingredientes. Uma S regular, orientável, em que você fez uma escolha de um normal unitário, que isso vai ser descrito em palavras. Tipicamente, nos exercícios vai ter assim, o normal que aponta para cima, normal que aponta para o eixo Z. Você vai descrever o normal que você quer através do enunciado do exercício, da situação. Tem que ter um campo cujo domínio inclua a superfície. É o análogo às nossas integrais de linha, em que a curva tinha que não podia ter singularidade do campo sobre a curva. A curva tinha que estar contida no domínio. E aí o que é o fluxo do campo através de S? Então o fluxo de F através de S é a integral em S de Fn ds. Esse n aqui é produto escalar, ou seja, o que você faz? Você faz a integral no domínio UV do produto escalar e integra du dv. Desculpe. Quando eu falo do conceito de fluxo, eu penso no versor normal, porque é a componente normal do escoamento. Quando eu vou fazer a conta, eu não pego o versor normal, eu faço o produto escalar do campo pelo XU, XV, sem normal, sem versor. Por que eu não ponho o versor na hora de fazer a conta? Porque o versor aparece duas vezes e se cancela. O módulo do XU, XV aparece na hora de calcular o versor dividindo e na hora de calcular a integral de superfície ele aparece multiplicando. Por conta deste cancelamento, na hora de fazer a conta, eu só trabalho com o XU, XV sem calcular, sem dividir pela norma dele. Alguma dúvida conceitual nisso tudo que eu falei, turma? Então, a próxima aula eu começo fazendo exemplos de cálculos de fluxos. Interessante isso aqui, hein? Já falei para vocês.